Representação e manipulação de informações. Os computadores modernos armazenam e processam informações representadas como sinais de dois valores. Esses dígitos binários, ou bits, formam a base da revolução digital. A representação decimal tem sido usada por mais de 1000 anos, mas valores binários funcionam melhor para máquinas que armazenam e processam informações. Sinais de dois valores podem ser facilmente representados, armazenados e transmitidos, por exemplo, como a presença ou ausência de um furo em um cartão perfurado, como uma tensão alta ou baixa em um fio, ou como um domínio magnético orientado no sentido horário ou anti-horário. Em isolamento, um único bit não é muito útil. No entanto, quando agrupamos bits e aplicamos alguma interpretação que dá significado aos diferentes padrões possíveis, podemos representar os elementos de qualquer conjunto finito. Por exemplo, usando um sistema numérico binário, podemos usar grupos de bits para codificar números não negativos. Usando um código de caracteres padrão, podemos codificar as letras e símbolos de um documento. Consideramos as três representações numéricas mais importantes. Codificações sem sinal são baseadas na notação binária tradicional, representando números maiores ou iguais a zero. Codificações de complemento de 2 são a forma mais comum de representar inteiros com sinal, ou seja, números que podem ser positivos ou negativos. Codificações de ponto flutuante são uma versão base 2 da notação científica para representar números reais. As representações de computador usam um número limitado de bits para codificar um número, e algumas operações podem causar overflow quando os resultados são muito grandes para serem representados. Isso pode levar a resultados surpreendentes. Por exemplo, na maioria dos computadores atuais, calcular a expressão 200*300*400*500 resulta em menos 884. 888, contrariando as propriedades da aritmética de inteiros. Por outro lado, a aritmética de inteiros nos computadores satisfaz muitas das propriedades familiares da aritmética de inteiros verdadeira. Por exemplo, a multiplicação é associativa e comutativa, então calcular qualquer uma das seguintes expressões em C resulta em menos 884, 901, 888, 500*400*300*200, 500*. A aritmética de ponto flutuante possui propriedades matemáticas completamente diferentes. O produto de um conjunto de números positivos sempre será positivo, embora o overflow resulte no valor especial mais infinito. A aritmética de ponto flutuante não é associativa devido à precisão finita da representação. Por exemplo, a expressão 3, 14 mais 1,20, 1,20 avaliará como 0, 0 na maioria das máquinas. 14 mais 1,20, 1,20 avaliará como 3, 14. Ao estudar as representações numéricas, podemos entender os intervalos de valores que podem ser representados e as propriedades das diferentes operações aritméticas. Esse entendimento é crucial para escrever programas que funcionem corretamente em toda a gama de valores numéricos e que sejam portáveis entre diferentes combinações de máquina, sistema operacional e compilador. Os computadores usam várias representações binárias diferentes para codificar valores numéricos. À medida que avançamos para a programação em nível de máquina no capítulo 3, precisaremos estar familiarizados com essas representações. Derivamos várias maneiras de realizar operações aritméticas, manipulando diretamente as representações em nível de bits dos números. Nosso tratamento deste material é baseado em um conjunto central de princípios matemáticos. Começamos com as definições básicas das codificações e depois derivamos propriedades como o intervalo de números representáveis, suas representações em nível de bits e as propriedades das operações aritméticas. A linguagem de programação C++ é construída sobre C, usando exatamente as mesmas representações e operações numéricas. Tudo o que é dito neste capítulo sobre C também vale para C++. A definição da linguagem Java, por outro lado, criou um novo conjunto de padrões para representações e operações numéricas. 2.1 Notação hexadecimal. Um único bit consiste em 8 bits. Em notação binária, seu valor varia de 00.000.000 a 11.111.111. Quando visto como um inteiro decimal, seu valor varia de 0 a 255. Nenhuma notação é muito conveniente para descrever padrões de bits. A notação binária é muito verbosa, enquanto a notação decimal torna tedioso converter de. Em vez disso, escrevemos padrões de bits como números de base 16 ou hexadecimais. Hexadecimal, ou simplesmente hex, usa dígitos de 0 a 9 junto com os caracteres AF para representar 16 valores possíveis. Escrito em hexadecimal, o valor de um único bit pode variar de 00 a FF. Em C, constantes numéricas começando com 0x ou 0x são interpretadas como hexadecimais. Os caracteres AF podem ser escritos em maiúsculas ou minúsculas.
Por exemplo, poderíamos escrever o número FA1D37B como 0x FA1D37B, 0SFA1D37B, ou mesmo misturando maiúsculas e minúsculas. Uma tarefa comum ao trabalhar com programas em nível de máquina é converter manualmente entre representações decimais, binárias e hexadecimais de padrões de bits. A conversão entre binário e hexadecimal é direta, pois pode ser realizada um dígito hexadecimal por vez. 2 tamanhos de dados. Todo computador tem um tamanho de palavra, indicando o tamanho nominal dos dados do ponteiro. Como um endereço virtual é codificado por essa palavra, o parâmetro de sistema mais importante determinado pelo tamanho da palavra é o tamanho máximo do espaço de endereço virtual. Ou seja, para uma máquina com tamanho de palavra W-bits, os endereços virtuais podem variar de 0 a 2 W1, dando ao programa acesso a no máximo 2 W-bits. Nos últimos anos, houve uma mudança generalizada de máquinas com tamanhos de palavra de 32 bits para aquelas com tamanhos de palavra de 64 bits. Um tamanho de palavra de 32 bits limita o espaço de endereço virtual a 4 gigabits, escrito como 4GB, que é pouco mais de 4 vezes 19 bits. Aumentar para um tamanho de palavra de 64 bits leva a um espaço de endereço virtual de 16 exabits, ou cerca de 1,84 vezes 10 bits. A linguagem C suporta múltiplos formatos de dados para dados inteiros e de ponto flutuante. Tipos de dados inteiros podem ser com ou sem sinal, capazes de representar valores negativos, zero e positivos, ou apenas permitindo valores não negativos. O tipo de dado char representa um único bit. Os tipos de dados short, int e long são destinados a fornecer uma variedade de tamanhos. 3 Endereçamento e ordenação de bits. Para objetos de programa que abrangem vários bits, precisamos estabelecer duas convenções: qual será o endereço do objeto e como ordenaremos os bits na memória. Em praticamente todas as máquinas, um objeto multibit é armazenado como uma sequência contígua de bits, com o endereço do objeto dado pelo menor endereço dos bits usados. Para ordenar os bits que representam um objeto, existem duas convenções comuns. Algumas máquinas escolhem armazenar o objeto na memória ordenado do bit menos significativo para o mais significativo, enquanto outras máquinas os armazenam do mais significativo para o menos. A primeira convenção, onde o bit menos significativo vem primeiro, é referida como little endian. A última convenção, onde o bit mais significativo vem primeiro, é referida como big endian. A maioria das máquinas compatíveis com Intel opera exclusivamente no modo little endian. Por outro lado, a maioria das máquinas da IBM e Oracle opera no modo big endian. 4 Representando strings. A string em C é codificada por uma matriz de caracteres terminada pelo caractere nulo, com valor 0. Cada caractere é representado por alguma codificação padrão, sendo o código de caracteres assim o mais comum. Assim, se executarmos nossa rotina show bits com os argumentos 12.345 e 6 para incluir o caractere de terminação, obtemos o resultado 31, 32, 33, 34. Observe que o código ASCII para o dígito decimal x acontece de ser 0x3x, e que o bit de terminação tem a representação hexadecimal 0x00. 5 Representando código. O código de máquina para uma função C simples como se copiar int sum int x int y, return x mais y, terá representações de bits diferentes dependendo da máquina em que é compilado. Diferentes tipos de máquina usam instruções e codificações diferentes e incompatíveis. Mesmo processadores idênticos, executando sistemas operacionais diferentes, têm diferenças em suas convenções de codificação e, portanto, não são binariamente compatíveis. Um conceito fundamental dos sistemas de computador é que um programa, da perspectiva da máquina, é simplesmente uma sequência de bits. A máquina não tem informações sobre o programa-fonte original, exceto talvez algumas tabelas auxiliares mantidas para ajudar na depuração. 6 Introdução à álgebra booleana. A álgebra booleana mais simples é definida sobre o conjunto de dois elementos 0, 1. As operações desta álgebra correspondem às operações em nível de bits do C, para OR e para ND, para NOT e para XOR. Estas podem ser aplicadas a qualquer tipo de dados integral, incluindo char, short, int e long. Podemos estender as 4 operações booleanas para operar também em vetores de bits, strings de zeros e uns de algum comprimento fixo W. Definimos as operações sobre vetores de bits de acordo com suas aplicações aos elementos correspondentes dos argumentos. 7 Operações em nível de bits em C. Uma característica útil do C é que ele suporta operações booleanas bitwise. Os símbolos que usamos para as operações booleanas são exatamente os usados pelo C, para OR e para ND, para NOT e para XOR.
Um uso comum de operações em nível de bits é implementar operações de mascaramento, onde uma máscara é um padrão de bits que indica um conjunto selecionado de bits dentro de uma palavra. Por exemplo, a máscara 0xFF, tendo uns para os 8 bits menos significativos, indica o bit de ordem inferior de uma palavra. 8 operações lógicas em C. C também fornece um conjunto de operadores lógicos, E e I, que correspondem às operações OR, AND e NOT da lógica. Esses podem ser facilmente confundidos com as operações em nível de bits, mas seu comportamento é bastante diferente. Os operadores lógicos tratam qualquer argumento diferente de zero como representando true e o argumento zero como representando false. Eles retornam 1 ou 0, indicando um resultado de true ou false, respectivamente. Uma operação bitwise terá comportamento correspondente ao de sua contraparte lógica apenas no caso especial em que os argumentos são restritos a 0 ou 1. 9 operações de deslocamento em C. C também fornece um conjunto de operações de deslocamento para deslocar padrões de bits para a esquerda e para a direita. Para um operando x tendo a representação de bits xn, x0, a expressão cxk resulta em um valor com a representação de bits xn-k, x0, 0. Existe uma operação correspondente de deslocamento à direita, escrita em C como xk, mas tem um comportamento sutilmente diferente. Geralmente, as máquinas suportam duas formas de deslocamento à direita. Lógico, preenche o lado esquerdo com k zeros e aritmético, preenche o lado esquerdo com k repetições do bit mais significativo. 2 representações de inteiros. Nesta seção, descrevemos duas maneiras diferentes como os bits podem ser usados para codificar inteiros, uma que só pode representar números não negativos e outra que pode representar números negativos, 0 e positivos. 1 tipos de dados integrais. C suporta uma variedade de tipos de dados integrais, aqueles que representam intervalos finitos de inteiros. Cada tipo pode especificar um tamanho com a palavra-chave char, short, long, bem como uma indicação de se os números representados são todos não negativos, declarados como um signed, ou possivelmente negativos, o padrão. 2 codificações sem sinal. Para um vetor de bits de comprimento W, a interpretação sem sinal é dada pela função B2U, de binário para sem sinal. B2UHX igual sigma x letrão D62 vezes 2i para i de 0 a W1. Nesta equação, cada bit x letrão D62 tem valor 0 ou 1, com o último caso indicando que o valor 2i deve ser incluído como parte do valor numérico. 3 codificações de complemento de 2. A representação mais comum de computador para números com sinal é conhecida como forma de complemento de 2. Isso é definido interpretando o bit mais significativo da palavra como tendo peso negativo. P2THX igual xn vezes 2n mais sigma, x letrão D62 vezes 2i para i de 0 a W2. O bit mais significativo xn também é chamado de bit de sinal. Quando o bit de sinal é definido como 1, o valor representado é negativo, e quando definido como 0, o valor é não negativo. 4 conversões entre números com sinal e sem sinal. C permite conversão entre diferentes tipos de dados numéricos. Por exemplo, suponha que a variável x seja declarada como int e u como um signed. A expressão signed, x converte o valor de x para um valor sem sinal, e int, u converte o valor de u para um inteiro com sinal. Esta é uma regra geral para como a maioria das implementações C lidam com conversões entre números com sinal e sem sinal, com o mesmo tamanho de palavra os valores numéricos podem mudar, mas os padrões de bits não. 5 números com sinal versus sem sinal em C. Como indicado anteriormente, C suporta aritmética com e sem sinal para todos os seus tipos de dados inteiros. Embora o padrão C não especifique uma representação particular de números com sinal, quase todas as máquinas usam complemento de 2. Geralmente, a maioria dos números é assinada por padrão. Por exemplo, ao declarar uma constante como 12.345 ou 0x1 a 2b, o valor é considerado com sinal. Adicionar o caractere u ou u como sufixo cria uma constante sem sinal. 6 expandindo a representação em bits de um número. Uma operação comum é converter entre inteiros com tamanhos de palavra diferentes, mantendo o mesmo valor numérico. Para converter um número sem sinal para um tipo de dados maior, podemos simplesmente adicionar zeros iniciais à representação. Esta operação é conhecida como extensão de zero. Para converter um número de complemento de 2 para um tipo de dados maior, a regra é realizar uma extensão de sinal, adicionando cópias do bit mais significativo à representação. 7 truncando números. Ao truncar um número de W bits para um número de K bits, descartamos os WK bits de ordem superior.
Truncar um número pode alterar seu valor, uma forma de overflow. Para números sem sinal, o valor numérico que resultará após o truncamento é o valor original módulo 2 letra 1 D4F. Para números de complemento de 2, o truncamento converte o bit mais significativo em um bit de sinal. 2.2.8 Conselhos sobre números com sinal versus sem sinal. A conversão implícita de números com sinal para sem sinal leva a um comportamento não intuitivo. Características não intuitivas frequentemente levam a bugs de programa, e aqueles envolvendo as nuances da conversão implícita podem ser especialmente difíceis de identificar. Uma maneira de evitar esses bugs é nunca usar números sem sinal. De fato, poucas linguagens além de se suportam inteiros sem sinal. Aparentemente, esses outros projetistas de linguagem os viam como mais problemáticos do que úteis. Valores sem sinal são muito úteis quando queremos pensar em palavras como apenas coleções de bits sem interpretação numérica. Endereços são naturalmente sem sinal, então programadores de sistemas acham úteis os tipos sem sinal. 2.3 Aritmética de inteiros. Muitos programadores iniciantes ficam surpresos ao descobrir que adicionar dois números positivos pode produzir um resultado negativo, e que a comparação x, y pode produzir um resultado diferente da comparação x, y0. Essas propriedades são artefatos da natureza finita da aritmética do computador. 2.3.1 Adição sem sinal. Consideremos dois inteiros não negativos x e y, tais que 0x, y2w. Cada um desses valores pode ser representado por um número sem sinal de w bits. Se calcularmos sua soma, no entanto, temos um intervalo possível 0x mais y2w2. Representar essa soma poderia exigir w mais 1 bits. Uma operação aritmética é dita que sofre overflow quando o resultado inteiro completo não pode caber dentro dos limites de tamanho de palavra do tipo de dados. 2.3.2 Adição de complemento de 2. Com a adição de complemento de 2, devemos decidir o que fazer quando o resultado é muito grande, positivo, ou muito pequeno, negativo, para representar. Dados valores inteiros x e y no intervalo -2wx, y2w1, sua soma está no intervalo -2wx mais y2w2, potencialmente exigindo w mais 1 bits para representar exatamente. A soma de complemento de dois números tem exatamente a mesma representação em nível de bits que a soma sem sinal. Na verdade, a maioria dos computadores usa a mesma instrução de máquina para realizar adição sem sinal ou com sinal. 2.3.3 Negação de complemento de 2. Podemos ver que todo número x no intervalo tm e nhxtmaxh tem um inverso aditivo sob mais letra 1 d57h. 2.3.4 Multiplicação sem sinal. Inteiros x e y no intervalo 0x, y2w1 podem ser representados como números sem sinal de w bits, mas seu produto x ponto centrado y pode variar entre 0 e 2w1 2. Isso poderia exigir até 2w bits para representar. 2.3.5 Multiplicação de complemento de 2. Inteiros x e y no intervalo -2wx, y2w1 podem ser representados como números de complemento de 2 de w bits, mas seu produto x ponto centrado y pode variar entre -2w ponto centrado 2w1 e -2w ponto centrado 2w. Isso poderia exigir até 2w bits para representar na forma de complemento de 2. 2.3.6 Multiplicando por constantes. Historicamente, a instrução de multiplicação de inteiros em muitas máquinas era bastante lenta, exigindo 10 ou mais ciclos de clock, enquanto outras operações de inteiros como adição, subtração, operações em nível de bits e deslocamento exigiam apenas um ciclo de clock. Dado que a multiplicação de inteiros é mais cara do que o deslocamento e a adição, muitos compiladores tentam substituir multiplicações por fatores constantes por combinações de operações de deslocamento e adição. 2.3.7 Dividindo por potências de 2. A divisão de inteiros na maioria das máquinas é ainda mais lenta do que a multiplicação de inteiros, exigindo 30 ou mais ciclos de clock. A divisão por uma potência de 2 também pode ser realizada usando operações de deslocamento, mas usamos um deslocamento à direita em vez de um deslocamento à esquerda. 2.3.8 Pensamentos finais sobre a aritmética de inteiros. Como vimos, a aritmética inteira, realizada pelos computadores, é realmente uma forma de aritmética modular. O tamanho finito da palavra usado para representar números limita o intervalo de valores possíveis, e as operações resultantes podem sofrer overflow. 2.4 Ponto flutuante. Uma representação de ponto flutuante codifica números racionais da forma v igual x vezes 2y.
É útil para realizar cálculos envolvendo números muito grandes, números muito próximos de zero e, mais geralmente, como uma aproximação da aritmética real. 2.4.1 Números binários fracionários. Um primeiro passo para entender números de ponto flutuante é considerar números binários com valores fracionários. A notação posicional binária representa um número b definido como b igual sigma, beletron d62 vezes 2i para i de n a m. O símbolo agora se torna um ponto binário, com bits à esquerda sendo ponderados por potências não negativas de 2, e aqueles à direita sendo ponderados por potências negativas de 2. 2.4.2 Representação de ponto flutuante IE. O padrão IE de ponto flutuante representa um número na forma V igual, menos 1, S vezes M vezes 2 letron D3 1. O sinal S determina se o número é negativo, S igual 1, ou positivo, S igual 0. O significando M é um número binário fracionário que varia entre 1 e 2 epsilon ou entre 0 e 1 epsilon. O expoente pondera o valor por uma potência, possivelmente negativa de 2. A representação em bits de um número de ponto flutuante é dividida em 3 campos para codificar esses valores. O bit de sinal único S codifica diretamente o sinal S. O campo de expoente de k bits ESP igual a k, e 1 e 0 codifica o expoente E. O campo de fração de n bits frac igual Fn. F1 e F0 codifica o significando M, mas o valor codificado também depende se o campo de expoente é igual a 0 ou não. 2.4.3 Números de exemplo. Valores especiais incluem plus ou minus 0, 0 plus infinity e na n, não um número. Infinito pode representar resultados que sofrem overflow, como quando multiplicamos dois números muito grandes ou quando dividimos por 0. Valores na n são retornados como resultado de uma operação onde o resultado não pode ser dado como um número real ou como infinito. 2.4.4 Arredondamento. A aritmética de ponto flutuante só pode aproximar a aritmética real, já que a representação tem intervalo e precisão limitados. Assim, para um valor x, geralmente queremos um método sistemático para encontrar o valor correspondente mais próximo, x que pode ser representado no formato de ponto flutuante desejado. Esta é a tarefa da operação de arredondamento. O formato IE de ponto flutuante define 4 modos diferentes de arredondamento. Arredondar para par, também chamado de arredondar para o mais próximo, arredondar para zero, arredondar para baixo e arredondar para cima. 2.4.5 Operações de ponto flutuante. O padrão IE especifica uma regra simples para determinar o resultado de uma operação aritmética como adição ou multiplicação. Visualizando valores de ponto flutuante x e y como números reais e alguma operação definida sobre números reais, o cálculo deve produzir rond x, y, o resultado da aplicação do arredondamento ao resultado exato da operação real. 2.4.6 Ponto flutuante em C. Todas as versões de C fornecem 2 tipos diferentes de dados de ponto flutuante, float e double. Em máquinas que suportam ponto flutuante IE, esses tipos de dados correspondem a ponto flutuante de precisão simples e dupla. 2.5 Resumo. Computadores codificam informações como bytes, geralmente organizados como sequências de bits. Diferentes codificações são usadas para representar inteiros, números reais e strings de caracteres. Diferentes modelos de computadores usam convenções diferentes para codificar números e para ordenar os bits dentro de dados multibit. A linguagem C é projetada para acomodar uma ampla gama de implementações diferentes em termos de tamanhos de palavra e codificações numéricas. Máquinas com tamanhos de palavra de 64 bits se tornaram cada vez mais comuns, substituindo as máquinas de 32 bits que dominaram o mercado por cerca de 30 anos. A maioria das máquinas codifica números com sinal, usando uma representação de complemento de 2 e codifica números de ponto flutuante, usando o padrão IE 754. Entender essas codificações em nível de bits, bem como entender as características matemáticas das operações aritméticas, é importante para escrever programas que operem corretamente em toda a gama de valores numéricos. Devido ao comprimento finito das codificações, a aritmética de computador tem propriedades bastante diferentes da aritmética convencional de inteiros e reais. O comprimento finito pode fazer com que os números sofram overflow quando excedem o intervalo da representação. Valores de ponto flutuante também podem sofrer underflow quando estão tão próximos de 0, 0 que são alterados para 0. As representações de ponto flutuante aproximam números reais codificando números da forma x vezes 2y. O padrão IE 754 fornece várias precisões diferentes, sendo as mais comuns simples, 32 bits, e dupla, 64 bits. O ponto flutuante IE também tem representações para valores especiais representando mais e menos infinito, bem como não um número.
A aritmética de ponto flutuante deve ser usada com muito cuidado, porque tem alcance e precisão limitados e porque não obedece a propriedades matemáticas comuns como associatividade.